A terceira temporada de Dark é basicamente um tapa na cara de quem achou que tava entendendo alguma coisa. Tipo eu. Mas pra uma série que tem uma história tão complexa, o final da série até que foi direto ao ponto, o que faz com que a explicação dele seja tão simples quanto somar 1 mais 2 igual a 3. Mas o problema não é essa soma, o problema são os cálculos que levaram você a chegar ao número 1 e ao número 2 em primeiro lugar. E antes de eu começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos e análises como esses no futuro. E deixa um like no vídeo, compartilha ele com seus amigos, faz essas coisas aí que você sabe pra me ajudar, porque isso me ajuda demais, principalmente agora que meu canal é bem pequenininho ainda. Pra quem não viu meu vídeo anterior de Dark, clica ali em cima no card ou na descrição do vídeo, porque eu vou falar nesse vídeo como se você já soubesse tudo que aconteceu lá. Nesse vídeo eu falo da primeira e da segunda temporada juntos e explico com a maior quantidade de detalhes possíveis todos os fatores importantes da série, com todas as informações que a gente tinha até o momento. Esse vídeo aqui vai ser só pra encerrar a série, explicando o que eram as coisas que estavam deixando a gente confuso e o que são os novos elementos apresentados e como eles se somam para que a gente tenha um fim que é igualmente depressivo e reconfortante. Então vamos lá. No fim da segunda temporada, o Adam vem, mata a Martha para garantir que o Jonas busque, através da viagem no tempo, maneiras de salvar ela e assim, eventualmente, se transforme nele, essa coisa que você já conhece. Mas logo em seguida, a Martha aparece pela porta e salva ele do apocalipse e diz que ela não é a Martha dele, e sim a Martha de outro mundo. Pam, pam, pam. Tá. É aí que descobrimos a verdade de Dark. Na verdade, existem dois mundos, presos em um loop muito parecido. O mundo que acompanhamos na primeira e na segunda temporada, onde os eventos são controlados por Adam, e um segundo mundo, onde os mesmos eventos acontecem de maneira parecida. As crianças desaparecem, tem viajantes no tempo e tal. Mas com pequenas diferenças. Por exemplo, o Urich, no mundo 2, é casado com a Hannah, ao invés de com a Katarina. Mas ainda assim, ele não dá a mínima pra ela. Schön bist du. Inclusive, agora ele tem um caso com a Charlotte. Outro exemplo aqui é que o Torben tem os dois olhos, mas não tem um braço. Esse foi o momento que eu percebi que eu tinha acertado no primeiro vídeo. A gente nunca vai saber o que rolou com esse cara, isso é só uma piada. Mas tá, o Jonas então é levado pro mundo 2 pela Martha e ele fica preso ali. Ele descobre que ali ele não existe porque o Mikhail nunca viaja no tempo, então o Jonas não nasce. Assim como ele quis na temporada anterior, porém os mesmos eventos ainda acontecem, indiferente dele existir ou não. É aí que o Jonas conhece a Eva, que não é ninguém mais, ninguém menos do que a Martha velha. Ela explica pro Jonas que o apocalipse daquele mundo está pra acontecer no dia 27 de junho de 2019, não 2020, que nem é no outro mundo, e que a missão dele ali é guiar a Martha pra que ela, assim como ele, descubra sobre viagens no tempo, sobre as máquinas, o plano do Adam, para que juntos eles possam impedir o apocalipse. Porque o Adam deseja destruir os dois mundos, mas que ela sabe uma maneira de salvar os dois mundos. Jonas então, através das cavernas de Winden, mostra para Martha sobre a viagem no tempo, leva ela pro futuro do mundo 2, onde não existe absolutamente nada além de areia, e é lá que ela conhece uma versão adulta dela. Seria o equivalente ao Jonas estranho, então seria a Martha estranha. A Martha estranha então explica pra ela que os dois mundos são conectados e que o Jonas e a Martha precisam evitar que o apocalipse aconteça, caso contrário todas as pessoas que ela conhece vão morrer. Jonas e Martha então têm uma noite quente de abraços intensos e no outro dia eles vão impedir o apocalipse, mas Jonah tá vendo que isso tudo parece besteira e vai confrontar Eva pra que ela pare de mentir e alguém pela primeira vez nessa série fale a verdade e explique o que é que tá acontecendo. É aí que a Eva fala: verdade, eu tava só zoando. Você já fez o que você devia fazer aqui? Falou. Então a Martha adolescente, porém com uma cicatriz na cara, entra na sala e atira no Jonas. Se você tá contando comigo nessa foto, são 4 Martas dentro da mesma sala. Uma Martha que tava com o Jonas e começa a chorar desesperadamente porque ele morreu. Uma Martha alguns dias mais velha, que mata o Jonas. Uma Martha adulta, que seria a estranha. E uma Martha velha, que é a Eva. Mas, moral da história, o Jonas morre e a Martha, que tava com ele, fica deprê, não sabe como evitar o apocalipse. Então ela fala com o Bartosz pra ajudar ela a impedir o que vai acontecer na usina nuclear. Sim, é com os barris o problema nesse mundo também. E quando ela tá no caminho da usina com o Bartosz, o Magnus velho e a Francisca velha aparecem e oferecem pra ela uma chance de salvar o Jonas, a chance de salvar o mundo dela, a chance de salvar todo mundo. Mas ela tem que ir com eles e então ela vai. Quando o Magnus leva a Martha, ela vai com a promessa de que o Adam conhece a origem, o ponto onde o nó nos mundos começa, e que ele pode desfazer o nó, mas para isso, antes ela precisa salvar o Jonas e levar ele pro mundo dela, e depois ir pra 1888. Já eu explico por que 1888. Então a Martha volta no momento do apocalipse do mundo 1 e vai salvar o Jonas, assim como a gente viu no começo da terceira temporada e no fim da segunda temporada. É aqui que começa uma bifurcação dos acontecimentos.
Como é possível que o Jonas tenha morrido se ele cresce para virar o Adam? A Marta fez a mesma pergunta para Eva, e a Eva responde usando um símbolo do infinito. Warum liegt noch in seiner Welt? Die Weiche im Knotenpunkt der Zeitschleife. Ela explica que no exato momento do apocalipse existe, nas palavras da Netflix, uma alavanca. Um momento onde a Marta é livre para tomar uma decisão. E ela sempre toma uma de duas decisões. Ou ela vai e salva o Jonas, ou o Bartosz aparece e diz para ela que existe outro jeito e que ela não pode salvar o Jonas e precisa confiar nele. Então ela confia no Bartosz e vai embora sem salvar o Jonas, ou ela salva o Jonas. Em uma das decisões, a Marta vai até a casa e o Jonas termina no mundo 2, e na outra, o Jonas se dá conta do que tá acontecendo, no caso, a explosão na usina, se esconde no porão e sobrevive ao apocalipse e cresce para ser o Jonas adulto e depois para se tornar o Adam. Mas como isso é possível? Como é possível que nesse momento a linha do tempo se separe? Acontece que essa alavanca existe no ponto de partida, no momento que é gerada a conexão entre o mundo 1 e o mundo 2. Tannhaus mais pra frente explica o conceito do gato de Schrödinger, que é justamente o conceito quântico usado para justificar essa morte e vida simultânea do Jonas. Caso tenha interesse, na descrição do vídeo eu também deixei um vídeo explicando sobre o conceito do gato de Schrödinger. Ou assiste o 7º episódio da 3ª temporada, onde o Tannhaus explica exatamente esse conceito no começo do episódio. Aí você pega esse conceito e aplica para essa situação, porque é isso que tá acontecendo. Então voltando, ambas as decisões acontecem simultaneamente e existem simultaneamente, como se fosse um pequeno loop que eu marquei no vídeo aqui com uma etiquetinha em cima escrito loop, para você saber o que é o pequeno loop que existe dentro do grande loop. E o motivo disso tudo acontecer é por causa dessa alavanca, que vai ser explicado daqui a pouco, mais pro fim do vídeo. Então calma, no final tudo vai fazer sentido. Agora vamos falar um pouco da bifurcação causada pela alavanca. Vamos separar as Martas entre Marta A e Marta B, para ficar mais simples. Marta A salva o Jonas, deixa ele no mundo 2, logo depois ela vai conversar com Adam, confiando que ele vai contar pra ela qual que é a origem, isso é, o ponto que leva os dois mundos a acabarem e serem criados, mas antes ela vai até 1888 porque o Adam pediu, o que resulta na Marta conhecendo o Jonas adulto, o estranho, que tá preso em 1888, por não ter mais combustível na máquina do tempo. E conhecendo o Jonas estranho, que não sabe da existência do mundo 2, ela dá o conhecimento pra ele de que existe um outro mundo. Deixa pra ele um pouco de combustível pra máquina do tempo, e daí a Marta A vai embora até o Adam, que finalmente revela o plano dele pra ela e mata ela usando a partícula de Deus e a energia do apocalipse dos dois mundos. Já eu explico por que tanta agressividade. Do outro lado da bifurcação, nós temos a Marta B. Ela escolhe não salvar o Jonas, volta com o Bartosz pro mundo dela, onde ela conversa com a Eva, que explica pra ela que na noite de abraços intensos entre ela e o Jonas, ela ficou grávida. E agora ela tem um filho pra proteger. E é esse cara aqui, que eu vou me referir como o desconhecido, porque ele não tem nome. Nós vemos ele diversas vezes na temporada se esforçando para manter os eventos na linha temporal acontecendo como sempre aconteceram, matando diversos personagens e até mesmo sabotando a usina nuclear no mundo 1 e no 2, para garantir o apocalipse. Agora que a Marta B sabe que tem um filho, ela tá disposta a fazer de tudo para manter o mundo 2 em existência. E a Eva diz que o plano de Adam é destruir o mundo 2 para conseguir atingir o paraíso que o Adam deseja. Então a Marta B escolhe o filho dela, a Eva corta o rosto da Marta B para que ela sempre se lembre dessa decisão, ela troca de roupa, pega uma arma e essa é a Marta que mata o Jonas ali no mundo 2. Quer dizer que a Marta B, que mata o Jonas, só era alguns dias mais velha do que aquela Marta que estava chorando pela morte do Jonas. Essa Marta B cresce para se tornar eventualmente a Eva. Então, um lado da bifurcação termina com o Jonas morto, e o outro lado termina com a Marta A morta. Eu preciso explicar exatamente o que o Adam quer e o que a Eva quer, para deixar claro o porquê que isso acontece. O Adam deseja destruir os dois mundos. Ele percebe durante toda essa vida difícil que ele teve que o paraíso é a eterna escuridão. É o fim de todas as coisas. Onde não existe dor nem angústia, é o fim desse ciclo maldito de morte e sofrimento que esses personagens vivem. Então, o que ele quer é destruir a origem, porque nenhum dos dois mundos existem sem a origem, e sem nenhum mundo existir, ninguém mais sofre. A Eva, por outro lado, quer que o loop exista exatamente do jeito que ele existe atualmente,
Porque assim o mundo dela acaba e começa de novo, as pessoas morrem e renascem, o filho dela sempre vai nascer e ela nunca vai perder ninguém, porque eles sempre vão nascer de novo num ciclo eterno de fim e começo. Afinal, como o próprio filho dela escreve no caderno de couro, o começo é o fim e o fim é o começo. Inclusive descobrimos que esse caderno de couro que a Cláudia usa na primeira e na segunda temporada é esse livro que o filho da Marta escreve. A Cláudia do Mundo 2 dá pra Cláudia do Mundo 1, enfim. A origem que Adam revela pra Marta A, pouco antes de matar ela, é justamente esse filho dela. Ah não, pera, eu já usei isso. E que como ele é produto dos dois mundos simultaneamente, do Jonas que morre e da Marta A, esse filho precisa ser eliminado pela energia dos dois mundos simultaneamente. E por isso ele usa a partícula de Deus pra eliminar a Marta A, porque ele usa a energia gerada pelos dois apocalipses pra matar essa criança. A ideia é que quando a Marta A morra, a origem se desfaça e os dois mundos não existam e, fim, spoiler, não funciona. Eu vou explicar o porquê não funciona, mas antes eu vou te contar sobre como o Jonas se torna o Adam. Jonas, o que se transforma no Adam, o que não é salvo pela Marta, se esconde no porão, sobrevive ao apocalipse. Cláudia encontra a Cláudia do Mundo 2, que entrega pra ela o caderno de couro com as anotações sobre o tempo e explica que a existência do Mundo 2 depende da Cláudia conseguir fazer o Jonas andar pelo caminho da luz, sem a intenção de aniquilar os dois mundos, o que não funciona muito bem. Mas enfim. Logo em seguida, a Regina morre e então a Cláudia fica ainda mais motivada a construir a máquina do tempo usando a partícula de Deus para evitar tudo isso. Então aí que ela se encontra com o Jonas e juntos, durante anos, eles trabalham em uma máquina do tempo para fazer com que eles possam manipular a partícula de Deus. Noah também tá lá para ajudar. Isso porque ele tá lá em 2020, como vocês lembram, que ele foi para lá para conhecer a Elizabeth e eventualmente ter a filha dele, que é a Charlotte. Então Noah, Jonas e Cláudia tentam durante mais ou menos uns 20 e poucos anos fazer a máquina do tempo funcionar usando a partícula de Deus, e quando funciona, o Jonas adulto, o estranho, dá continuidade àquela jornada do ponto que a gente conhece ele lá na primeira temporada. Noah faz a mesma coisa, indo para 1920, treinando o seu eu mais jovem para enviar ele para 2020 para conhecer Elizabeth, enquanto ele adulto procura pelo bebê Charlotte, que está desaparecido. Avançando então até o final da segunda temporada, o Jonas adulto, que leva a Francisca, o Magnus e o Bartos no momento do apocalipse para outra linha do tempo para que eles não morram, fica preso em 1888. É acolhido por uma sociedade secreta chamada Sick Moons, que acredita em viajantes do tempo. Essa ordem agora tem apenas um único membro. O membro chama Gustav Tannhaus, um ancestral do H.G. Tannhaus. Depois que a Marta aparece pro Jonas e dá o combustível para que ele possa sair de 1888, Jonas passa a ficar obcecado com a ideia de fazer uma máquina do tempo. Afinal, ele construiu uma com a Cláudia e ele viu que o Adam possuía uma no futuro. Então, se o Adam fez uma máquina do tempo, ele também vai conseguir fazer. Só que essa obsessão é tanta que ele vem a destruir o próprio corpo na construção da máquina, como vemos, por exemplo, ele queimando o próprio braço em uma cena. Eventualmente, juntando essa ideia de construir a máquina para sair de 1888 e manipular a linha do tempo e construir um paraíso, conforme as ideias do Gustav Tannhaus, o Jonas adulto, o estranho, se transforma em Adam e surge com a ideia de destruir os dois mundos e criar um paraíso onde todos estão em paz, longe de sofrimento. Ok. Adam manipulou todos os eventos para que tudo chegasse até aquele exato momento onde ele mata Marta A e destrói a origem. E ele falha. Por que ele falha? É aí que a Cláudia aparece e nos conta que ficou muitos e muitos anos estudando a linha do tempo. Porque ela diz que o Adam já destruiu a Marta A e o seu filho não gerado milhares de vezes. O que dá milhares de anos para Cláudia analisar o que está acontecendo. Então, sabendo tudo sobre a linha do tempo dos dois mundos, ela entende que o filho da Marta não é a origem. O motivo de Adam achar que o filho da Marta era a origem é porque o desconhecido acontece de ser o cara que engravida a Agnes e dá pra ela o nome de Agnes Nielsen. Afinal, o desconhecido é filho da Marta, a Marta é um Nielsen. O desconhecido é pai do Tronte Nielsen, que é pai do Urit, que é pai do Mikkel e da Marta, e o Mikkel é pai do Jonas. É uma família que não devia existir, ela só existe por causa do paradoxo de Bootstrap, que eu explico no primeiro vídeo. Então eles são um erro no mundo, um acontecimento não natural. Eles são o nó. Então Adam pensa que eliminando o primeiro Nielsen da árvore genealógica, nenhum deles existiria e os eventos não aconteceriam. Mas o Jonas esqueceu que mesmo matando a Marta B ainda existe
e ainda está grávida, efeito do conceito do gato de Schrödinger, que é o mesmo efeito que mantém o Jonas vivo, mesmo ele tendo morrido em outra linha temporal. A Cláudia explica que os eventos que acontecem na linha temporal são predispostos e que eles não podem ser alterados, mesmo se um evento acontecer de uma maneira diferente. Ele tem sempre o mesmo resultado. Por exemplo, no mundo 1, o Urit volta pro passado, atrás do Mikkel, tenta matar o jovem Helga, é preso pro resto da vida e fica fora dos eventos dali pra frente. No mundo 2, o Urit volta pro passado e tenta matar o Helga adulto, pra tentar evitar o desaparecimento do Mads, o seu irmão. E aí o Urit acaba morto e fica fora dos eventos dali pra frente. Completamente diferente, porém, são caminhos diferentes que geram o mesmo resultado. No fim, os acontecimentos sempre vão ter o mesmo resultado, porque o fluxo do tempo não pode ser alterado. Porém, durante a série a gente descobre que o evento na usina, ele causa o apocalipse porque durante um nanosegundo a Terra parou. Isso causou maremotos, terremotos, tsunamis e vários desastres naturais. Essa é a chave de tudo. A Cláudia entende que nada pode ser alterado no fluxo do tempo, porém no momento do apocalipse o tempo para e diferentes escolhas podem ser tomadas. É o único momento onde uma decisão real pode ser tomada. Sem o fluxo do tempo acontecendo, não existe predestinação dos fatos. Isso é um conhecimento que o Adam não tinha, porém a Eva sabia. E é assim que se forma o mundo 2. É assim que duas escolhas diferentes podem ser tomadas no momento do apocalipse, sobre salvar o Jonas ou não salvar o Jonas. Essa é a tal da alavanca. Cláudia explica que Adam já falhou milhares de vezes tentando destruir a origem, porém que essa é a primeira vez que os dois têm essa conversa, e que ela usou a alavanca para chegar até ali e contar para ele o que precisava ser feito, ao invés de morrer tomando um tiro do Noah. Acontece que a origem não é do mundo 1, e nem é do mundo 2, e sim do mundo 3. Depois de olhar pra tudo, ela percebeu que a origem só podia ter surgido em outro mundo. E depois de procurar muito, ela entendeu que o criador desse loop é o H.G. Tannhaus. Porque em ambos os mundos, o Tannhaus perde o seu filho Marek em um acidente de carro. E ele diz que se pudesse criar uma máquina do tempo, ele voltaria pra salvar ele. Então a Cláudia concluiu que no mundo 3, que é o mundo original, Tannhaus criou essa tal máquina do tempo pra voltar e salvar o seu filho. Só que ao invés dessa máquina do tempo voltar no tempo, ela destruiu o mundo 3 e separou a realidade em duas, criando o mundo 1 e o mundo 2. Os estudos da Cláudia também levaram ela a perceber que a Regina sempre morre, não importa o mundo, seja o mundo 1 ou o mundo 2, e que a árvore genealógica dela não cruza com essa árvore doentia dos Nielsen e as crias dele. Então provavelmente a Regina existe fora desse loop. Significa que se ela conseguir acabar com o loop do mundo 1 e do mundo 2, a Regina provavelmente vai conseguir ficar viva no mundo original, no mundo 3. Claro que a Cláudia teve milhares de anos para fazer diversos testes, mas essa é toda a informação que ela dá pra gente, então isso é tudo que eu posso dar pra você, as conclusões dela. Então a Cláudia explica que Adam deve usar essa alavanca, ou seja, o momento do apocalipse do mundo 1 e do mundo 2, que também é o momento que o Tannhaus liga a máquina no mundo 3, para dizer ao Jonas o que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer é o seguinte: o Jonas do mundo 1 mais a Marta do mundo 2, nesse caso não é Marta A ou Marta B, porque a Marta que ele precisa é a Marta antes dela tomar a decisão se vai salvar ou não o Jonas. Mas enfim, o Jonas do mundo 1 mais a Marta do mundo 2, juntos eles precisam viajar pro mundo original, pro mundo 3. E lá eles devem impedir que o filho do H.G. Tannhaus morra num acidente de carro. Assim, o H.G. Tannhaus não cria a máquina do tempo e o mundo 1 e o mundo 2 nunca vão existir. Eu disse pra você que no fim era tão simples quanto somar 1 e 2 igual a 3. Difícil é só entender as coisas que acontecem pra gente chegar até aqui. Mas enfim, eles vão pro mundo 3, impedem Marek de morrer, assim o loop é quebrado, o mundo 1 e o mundo 2 deixam de existir, e o Jonas diz que não sabe o que vai acontecer com eles agora, e que toda a vida deles se equivale a um sonho. Nada foi real, porém foi real o suficiente a ponto de atingir o seu objetivo. Afinal, a máquina do tempo do mundo original foi criada para evitar que o filho do Tannhaus morresse, e esse objetivo foi atingido, mesmo que depois de milhares de anos de dor e agonia e sofrimento de pessoas que nunca deviam ter existido em primeiro lugar. E simplesmente assim, Adam, Jonas desaparecem, Eva, Marta desaparecem, os Nielsen desaparecem e tudo o que conhecemos até agora sobre o Winden desaparece. E é aí que vemos a cena do final da série. Peter aparenta estar com a Bernadette e parece finalmente ter resolvido sua sexualidade. Katarina não é casada com o Urit, até porque o Urit não existe mais. A Hannah e o Torben estão juntos, a Hannah tá grávida, e inclusive o Torben tem uns 2 olhos agora. A Regina tá junto com eles, na casa antiga do Jonas, que agora é a casa da Regina. Na parede a gente vê a foto que mostra o verdadeiro pai da Regina, que é o Bernd Doppler, o pai
do Helga, antigo dono da usina. Isso é confirmado pelo site oficial da Netflix, e isso explica porque a Regina não faz parte do Nó. Afinal, se ela fosse filha do Tronte, como muitos, inclusive eu, suspeitavam, quando o Nó fosse desfeito, a Regina também ia deixar de existir. Todos aparentam ser muito mais felizes, sem toda aquela angústia. Até a série retrata o mundo original com cores mais vivas, dizendo que aquela é a verdadeira face de todas aquelas pessoas. E logo antes do fim da série, a Hannah faz um monólogo, depois de ver uma jaqueta amarela jogada em cima de uma poltrona. Ela diz ter se lembrado de um sonho que ela teve, onde ela ouvia um barulho, as luzes se apagavam e ela deixava de existir. Não existia dor, não existia angústia, apenas um alívio por ter terminado. E é assim que a gente deve entender que todos os personagens presos no loop se sentiram aliviados. A série termina com a Hannah pensando em chamar o filho dela de Jonas, o que nos leva a entender que talvez Jonas renasça em uma nova forma de vida, mais feliz e sem sofrimentos, ou que ela se lembra o suficiente da outra vida para sentir que o seu filho devia se chamar Jonas por um apego nostálgico ao nome. Eu particularmente acredito na primeira opção disso tudo. A cena em que Jonas e Martha ficam presos por um instante fora do fluxo do tempo, no tempo entre tempos, é uma cena muito interessante. Os criadores da série disseram que a interpretação do que acontece nesse momento é aberta. Eu tenho a minha. Pra mim, Jonas vê a Martha pequena e a Martha vê o Jonas pequena porque essa é a razão dessa atração que eles sentem um pelo outro. É o motivo deles serem tão ligados um ao outro, porque o destino deles sempre ia se cruzar. E esse foi o começo de tudo, porque em algum momento as coisas caminhariam para essa conclusão que está acontecendo agora. E isso significa que o loop infinito do mundo 1 e do mundo 2 foi entendido errado. Ao invés deles tentarem manter a própria sobrevivência, eles deveriam estar tentando impedir a morte do filho do Tannhaus para que esses mundos nem existissem no primeiro lugar. E só depois desse instante que eles conseguem se encontrar e seguir para o mundo 3, porque só juntos eles podem terminar tudo isso. O mundo 1 e o mundo 2 são a separação do mundo 3. E para ter acesso a ele, apenas a união das duas metades faria com que isso fosse possível. Pelo menos é isso que eu entendi daquele momento. A Hannah fica em 1953 na segunda temporada e ela e o Egon têm uma filha, que acontece de ser aquela menina do futuro que eu disse que não sabia ainda a importância no vídeo passado. Então, o nome dela é Silja, ou Cilia, dependendo de como você quer pronunciar. Ela acaba sendo a mulher do Bartosz, a mãe do Hanno Tauber, que é o Noah, e a mãe da Agnes. Então o Noah e a Agnes são realmente irmãos, eles são filhos do Bartosz, e esse cara aqui realmente é o Bartosz. Não esquecendo que no mundo 2 a Hannah também tá grávida. Aparentemente ela perde o bebê do Urit no momento do apocalipse e ela é levada pelo Egon velho, provavelmente por passado, pra ter a Cilia lá também e que a árvore genealógica dele fique intacta. A mãe de Peter não era ninguém importante na história e o Alexander Tidman / Boris Newald também não era ninguém importante. Ele era só um cara. Ambos são pessoas que existem fora do loop e não têm relação nenhuma com a viagem no tempo, assim como o Torben e a Bernadette. Adam convence a Charlotte e a Elizabeth a roubar a bebê Charlotte de Noah e entregar pro Tannhaus no passado. Eu só queria deixar isso aqui comentado pra pôr um fim no ciclo da vida dessas duas, porque assim a Charlotte é levada pro Tannhaus, cresce, casa com Peter, tem a Elizabeth conhece o Noah, tem a Charlotte é roubada pela Elizabeth velha e pela Charlotte adulta e ela é levada pro Tannhaus, repete o ciclo. Tenho certeza que repararam que a série inteira acontece em grupos de 3. São 33 anos na viagem do tempo, é a triquetra, são os 3 mundos. Talvez você não tenha percebido que o Adam representa o mundo 1, a Eva é o mundo 2 e a Cláudia representa o mundo 3, sendo ela a única viajante no tempo que existe fora do nó, fora do loop criado. Ela é a única que existe no mundo real. E 333 é um número que representa a obra de Deus. Muitos acreditam ser o oposto do número 666. No fim, Marek Tannhaus diz que acredita ter visto 2 anjos que vieram para prevenir a sua morte. Então, uma ligação bíblica aí. E é isso aí, gente. O vídeo ficou enorme. Eu achava que esse vídeo ia ser super curto e eu errei bem feio nessa. Muito obrigado pela visualização. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá o joinha aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e adeus!